Povo brasileiro, sejam mais exigentes quando vocês forem eleger deputados federais, estaduais e senadores. Nos poupem dessa vergonha. Olhem só o que eu vou mostrar pra vocês, que vergonha. A extrema-direita, meu Deus. Se tu és da extrema-direita, repensa aí no teu... Olha isso, olha que vergonha. Que vergonha. Galera, olha o nível de patriotismo desse deputado de direita ao saber que o Donald Trump pode aplicar alguma sanção contra o ministro Alexandre de Moraes. Dá uma olhadinha aqui no vídeo e confira esse ridículo. Foram pedir socorro pro papai Lula. Lula, nos ajuda, pelo amor de Deus, Lula! Vão cancelar nossos cartões de crédito, Lula! Com o dinheirinho que nossas famílias ganham dos processos que nós julgamos no STF. Lula, papai Lula, nos salve! É isso que nós estamos vendo agora acontecer. O Supremo Tribunal Federal de joelhos, senhor presidente, desesperado com a possibilidade do Donald Trump botar uma sançãozinha nos seus cartões de créditozinho, suas contas bancárias, suas comprinhas no Shopee e as outras tantas coisas que fazem com o dinheiro que ganham os seus familiares nos processos no judiciário. O tempo deles está chegando ao fim, senhor presidente. O novo orienta sim. Quando as pessoas votam num tipo como esse daí para representá-las, elas estão forçando praticamente todo o restante da população a jogar dinheiro fora, a arcar com um custo que é inútil, que não tem retorno, porque é do dinheiro dos nossos impostos que se paga os salários e os benefícios de um tipo como esse daí. Ele poderia estar discutindo coisas sérias, ajudando a resolver os problemas do Brasil, que não são poucos, inclusive os problemas do estado dele, que recentemente passou por todo aquele problema com as enchentes, mas não, preferem estar discutindo cortinas de fumaça, porque esse negócio do Donald Trump, Alexandre de Moraes, não vai dar em nada. E ainda que aplique sanções ao ministro Alexandre de Moraes, ora, só tem os Estados Unidos para si nesse mundo. Se o Alexandre de Moraes não puder ir nos Estados Unidos, tem inúmeros outros países que ele pode ir, tenho certeza que muito melhor que os Estados Unidos para se visitar. Então não tem nada que ver ficar fazendo esse tipo de coisa dentro da Câmara dos Deputados, dentro do Parlamento Brasileiro. Isso é uma vergonha, esse cara é uma vergonha. E você que votou nele, que continua apoiando esse tipo de cena ridícula, cena patética, você também é culpado e está obrigando o Brasil a arcar com o custo de um peso morto. Deixa aí nos comentários a sua opinião e se gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe e me siga. Patético, ridículo. Olha o que o deputado bolsonarista Marcelo Van Hatten fez. Lula, nos ajuda, pelo amor de Deus, Lula! Pois é, nós pagamos quase 2,5 milhões por ano para manter esse tipo de qualificação dos nossos deputados federais. Eu sou o professor Djalma Cremonese e você vai assistir o vídeo completo agora do Marcelo Van Hatten, deputado federal aqui do estado do Rio Grande do Sul, fazendo essas chacotas, né, com o STF, pedindo arrego para o Lula, para não serem sancionados pelos Estados Unidos. Então eu fui atrás do salário do deputado aqui para fazer esse papel ridículo, patético, e sabe quanto ele ganha por mês e por ano? Vamos lá. Salário bruto, R$41 mil. Verba de gabinete, R$118 mil. Cota parlamentar, R$40 mil. Auxílio moradia, 6.500. Total aproximado por mês para manter esse tipo de deputado no Brasil, 206 mil. Anualmente, salário bruto, quase R$500 mil. Verba de gabinete, 1.400.000. Cota parlamentar, 480. Auxílio moradia, 78 mil, totalizando R$2.473.800 para fazer esse tipo de papelão que você vai assistir agora. Foram pedir socorro pro papai Lula. Lula, nos ajuda, pelo amor de Deus, Lula! Vão cancelar nossos cartões de crédito, Lula! Com o dinheirinho que nossas famílias ganham dos processos que nós julgamos no STF. Lula, papai Lula, nos salve! É isso que nós estamos vendo agora acontecer. O Supremo Tribunal Federal de joelhos, senhor presidente, desesperado com a possibilidade do Donald Trump botar uma sançãozinha nos seus cartões de créditozinho, suas contas bancárias, suas comprinhas no shopping. Então quer dizer que esse tipo de deputado aqui pelo Rio Grande do Sul quer ainda concorrer a senador no ano que vem? Eu quero só ver se os eleitores daqui do Rio Grande do Sul vão dar um voto de confiança para esse tipo de político aqui do Brasil. Comente o que você achou desse vídeo. E essa vozinha aí fina aí, o que significa isso? Comente.
A gente não sabe muito bem se essa história de sanções ao ministro Alexandre de Moraes, que também agora está sendo cogitado estender para outros ministros do Supremo, como, por exemplo, o presidente do Tribunal, Luiz Roberto Barroso, Gilmar Mendes, ou então ao Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, pode de fato se concretizar. Vai depender muito do cálculo político e das relações diplomáticas entre o Brasil e os Estados Unidos. O fato é que essas sanções estão sendo discutidas no gabinete do secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, e que está sendo levado através de parlamentares republicanos, né, por intermédio do Eduardo Bolsonaro, que está licenciado, né, da Câmara de Deputados desde o final de fevereiro, né, que foi para o Texas para tentar articular, né, essas sanções de modo a constranger, nem que seja a conta-gotas, o Supremo Tribunal Federal, especialmente no momento em que está se afunilando, está fechando o cerco com relação aos envolvidos na tentativa de golpe de Estado e na abolição do Estado Democrático de Direito, para tentar manter Jair Bolsonaro no poder, mesmo perdendo as eleições. O fato é que essas sanções, elas estão amparadas numa lei da época de Barack Obama, em que permite que autoridades estrangeiras podem ser sancionadas quando violarem direitos humanos. E o que diz essa lei? Ela bane do sistema financeiro internacional bancos e empresas que realizem operações com alvo dessas sanções. Então, por exemplo, Alexandre de Moraes, ele pode ter contas bancárias, poupança, cartões de créditos bloqueados, mesmo sem ter R$1 aplicado nos Estados Unidos. É lógico que essas medidas têm como objetivo pressionar o Supremo Tribunal Federal para que ele recue, de certo modo, talvez na aplicação de sanções, quando do julgamento nessa ação penal contra do golpe de Estado, ou então para criar um clima, né, para se aprovar a anistia aos golpistas. O fato é que Jair Bolsonaro e todo o seu entorno não desistiram de dar um golpe de Estado. Sobretudo porque esse assunto em específico é um assunto de interesse exclusivamente nacional, um assunto exclusivamente do Brasil, que não tem nada a ver com os interesses norte-americanos. Vamos entender um pouco mais sobre qual tipo de sanção pode vir dos Estados Unidos em relação a Alexandre de Moraes e qual impacto isso teria no Brasil? Vamos lá. Mas antes disso, curte, comenta e compartilha esse vídeo. Vamos ajudar no engajamento, beleza, gente? O que eles podem fazer? Eles podem impedir a entrada do Alexandre de Moraes nos Estados Unidos, cancelando o visto dele. Eles podem bloquear qualquer tipo de bens que ele tenha nos Estados Unidos, mas ele já disse que não tem nenhum bem lá. E eles podem, na pior das hipóteses, bloquear bens de empresas brasileiras que tenham filiais nos Estados Unidos ou de instituições financeiras que tenham filiais nos Estados Unidos. Só que é uma situação bem mais grave. E eu duvido muito que a Suprema Corte acabe validando esse tipo de interferência. E como que o Planalto já se posicionou? Lula já disse que qualquer tentativa de sanção contra Alexandre de Moraes vai ser interpretada como uma tentativa de ingerência no Brasil, na soberania nacional. E lembrem-se do que aconteceu no Canadá. A possibilidade de qualquer interferência dos Estados Unidos lá, a onda de patriotismo que gerou e como o país se uniu contra a interferência americana. Imagina o que é que isso pode gerar no Brasil também, um tipo de união de todas as forças moderadas e à esquerda, e também de direita moderada, contra qualquer tipo de interferência de um país estrangeiro na nossa soberania. Então, assim, provavelmente seria um tiro contra a culatra. O tiro sairia pela culatra. Então, assim, eu espero que eles não façam. Mas, lembrando como eles são burros e eles não aprendem com os próprios erros, pode ser que os Estados Unidos acabem fazendo isso e acabe gerando uma onda contra a extrema-direita aqui no Brasil. E vai fortalecer o governo Lula. Um abraço a todos. Gente, até o jornalista William Wack, que é um jornalista bolsonarista, ele está contra essas sanções aí do Donald Trump sobre o Alexandre de Moraes. Vamos ouvi-lo aí. Ao dizer em depoimento na Câmara dos Representantes que é grande a possibilidade do ministro Alexandre de Moraes sofrer sanções por parte de Washington, o secretário de Estado americano Marco Rubio transformou em política de governo o que parecia ser até aqui, sobretudo, discurso de apoio mútuo entre grupos políticos. Estão criadas as condições para uma séria crise diplomática entre Brasil e Estados Unidos. Pois, independente do mérito da questão, o mérito da questão é se Moraes cometeu ou não crimes contra o direito humano, como Marco Rubio sugere. Independente desse mérito, o fato é que o governo de Washington elevou ao nível das instituições o que por aqui transitava no plano do debate político. Moraes é o principal condutor do julgamento no STF do ex-presidente Jair Bolsonaro, que o secretário do Estado americano admitiu, implicitamente hoje à tarde também, ser vítima de perseguição política. Nesse julgamento, a última testemunha de acusação, o ex-comandante da Força Aérea, reiterou hoje pontos centrais da denúncia apresentada pelo Ministério Público, segundo o qual o ex-presidente apresentou aos comandantes militares uma minuta de um golpe. Em reuniões nas quais, disse o ex-comandante da FAB, falou-se em prender o próprio Moraes. É considerada muito baixa a probabilidade de que o STF ceda a pressões americanas. Elas
provavelmente causarão um efeito contrário. É claro que a ameaça americana contra Moraes inflama uma parte relevante da oposição brasileira, mas não é assim tão claro se essa pressão conquistará maiores fatias do espectro político em direção ao centro, por exemplo. Afinal, trata-se de um governo estrangeiro que tem como método o ataque, se metendo num assunto que é só nosso. Apesar de William Wack ser um jornalista bolsonarista, a fala dele agora foi perfeita. Cara, não é outro país que tem que resolver os nossos problemas, não, cara. Nossos problemas têm que ser resolvidos aqui. Nós somos um país soberano. E aí o William Wack fala sobre essa punição, né, que é com relação aos direitos humanos. Cara, quem é os Estados Unidos para falar em direitos humanos? Recentemente, o Donald Trump levou ali para aquela parte oval ali da Casa Branca, né, o presidente da África do Sul. E humilhou o presidente da África do Sul. O Donald Trump, recentemente, foi o que? Anteontem, ou ontem, hoje é 23 de maio de 2025, o que ele fez? Ele proibiu estudantes estrangeiros de estudarem na Universidade de Harvard. Cadê aí os direitos humanos? Não é um país da liberdade? Então, a fala aí do William Wack, apesar de ser bolsonarista, foi perfeita. A gente que tem que resolver os nossos problemas. O Alexandre de Moraes está com excesso em mandar em tudo. Não, cara. A decisão dele não é monocrática. Tudo que ele decide vai para o colegiado do STF. E lá eles votam. Não, o Alexandre de Moraes está errado ou está certo? É isso. Tá ok? Outra, hein? O gado aí tá, né, afoito. Tá colocando um monte de besteira. Ah, o Xandão vai ser preso. Meu amigo, presta atenção no que tá falando. Porque o que está acontecendo é uma guerra diplomática. Foi isso que o Dudu Bananinha conseguiu no nosso país. Tá? Curte aí, comenta e compartilha. Tamo junto. Uma sanção ao ministro Alexandre de Moraes não é uma sanção apenas a ele. É uma sanção à instituição STF, que é um dos pilares da democracia no Brasil, é um dos pilares da República, que é executivo, legislativo e judiciário. Então, se você ataca um desses pilares, a tendência é que todos se unam contra quem os puniu. Porque está sendo punido não é o juiz Alexandre de Moraes, é a instituição STF, que é um dos pilares brasileiros, entendeu? Então a tendência é que executivo, legislativo e judiciário se unam e a população interprete isso como uma ofensa ao Brasil. E isso vai reforçar um pouco do sentimento de patriotismo, de que por que estão atacando o Brasil? Não aceito isso, não vamos aceitar isso. Entendeu? Isso eu falo dos verdadeiros patriotas. Eu não estou falando desses patriotas de situação, não, que só são patriotas quando o presidente que eles querem estão no poder. Eu estou falando dos patriotas de verdade, entendeu? Esses outros são lixo, não servem para nada, beleza? Mas então a tendência é que uma sanção ao ministro Alexandre de Moraes vai fortalecer o governo, vai fortalecer o presidente, vai fortalecer o STF e o Congresso, porque a tendência é que eles se unam contra essa sanção, beleza? Tenhamos todos um ótimo dia. O governo Lula já sinalizou aí a ministros do STF e fontes aí sinalizaram à imprensa que se alguma coisa acontecer aí, alguma sanção, por mais que sejam sanções mínimas, o Alexandre de Moraes não tem bens e nem viaja para os Estados Unidos, mas vamos supor que faça uma sanção. Isso é uma afronta ao Estado Democrático de Direito do Brasil, e não ao STF e nem ao Alexandre, e sim ao Brasil. Então vai ter aí retaliação contra os Estados Unidos, aí vai ter um problema enorme diplomático para os Estados Unidos. E o governo Lula em problema diplomático, eles geralmente o Lula consegue o que quer, tá? E geralmente o Lula consegue dobrar o outro lado. Então veremos aí o que pode acontecer. E deu ruim aí para o senhor Donald Trump. O Trump começou a ameaçar o Brasil. O secretário de Estado do Trump disse, em resposta a um parlamentar trumpista no Congresso Nacional dos Estados Unidos, que há uma possibilidade de sancionar o Alexandre de Moraes. A partir disso, Eduardo Bolsonaro usou seus porta-vozes na imprensa, que não são jornalistas, são porta-vozes de bandido, alguns aí em vários veículos de imprensa, para ameaçar ministros do STF, passaram a fazer matérias sem fonte, ou seja, não tem uma fonte a matéria. A matéria lá não cita nem, olha, fontes da Casa Branca, não chegaram nem a esse nível de tentar mentir e inventar que tem fonte na Casa Branca. A fonte é muito provavelmente o Eduardo Bolsonaro. Matérias dizendo que, olha, o Trump está estudando aí sancionar as esposas dos ministros do STF. O Trump está vendo que a maioria da renda desses ministros vem não deles, porque o salário de ministro é muito baixo, e sim de outras coisas, empresas e das esposas que têm escritórios de advocacia, e ele vai sancionar tudo. Aí, repórter da Globo escreve matéria dizendo que, olha, essa lei que o Trump vai usar para sancionar o Alexandre de Moraes, de repente já vira uma verdade absoluta, que ele vai sancionar. Olha, essa lei
é chamada pena de morte financeira, porque a pessoa não pode mais ter conta bancária, não pode ter cartão de crédito, não pode ter nada. A pessoa simplesmente não consegue mais receber e nem gastar dinheiro. Que coisa, né? Começa a fazer esse terrorismo com ministros do STF. Aí citam Gilmar Mendes, Toffoli, Barroso, Zanin, ou seja, uma pressão danada aí contra os ministros. Só tem um problema. A comunidade internacional está olhando e o Trump está se isolando cada vez mais. Por quê? O Lula construiu alianças poderosas nos últimos meses. O Lula foi à Rússia. No encontro em que o Lula foi à Rússia, tinham mais de 25 chefes de Estado. O Lula conversou com alguns, mas conversou principalmente com Vladimir Putin. Depois foi à China e conversou com Xi Jinping e fechou inúmeros acordos. E um dos temas que ele tratou com Xi Jinping, e a Dilma estava junto, foi desdolarização e como o Brasil e China e o BRICS como um todo e com os países aliados do BRICS tendem a reagir ao Trump. Porque o Lula já está vendo lá na frente uma coisa que a nossa imprensa também está vendo, mas finge que não. Por quê? Porque a nossa imprensa quer o projeto T, o plano T, que não é T de Thiago não, é T de Tarcísio. Então a nossa imprensa quer o Lula o mais fraco possível. E se o Trump der uma ajudinha, ótimo para a nossa imprensa. O que está acontecendo? O governo Trump está começando a ameaçar com sanção. O Lula orientou a diplomacia brasileira a agir de forma firme a qualquer ameaça dos Estados Unidos contra o Alexandre de Moraes. O que significa que qualquer palhaçada vinda do Trump contra o Alexandre de Moraes é uma agressão contra a soberania nacional. E lembrando, o Brasil pode substituir os Estados Unidos pela China. Já os Estados Unidos não podem substituir o Brasil por ninguém. Então, nessa briga, os Estados Unidos perderiam sozinhos. Agora, tem um detalhe que os bolsonaristas desconsideraram com essa pirraça, que é esse aqui. Quando se sente ameaçado, Moraes dobra a aposta, afirma ministro do STF. Eu já tinha falado várias vezes com vocês a respeito disso e a gente percebe que todas as vezes que tem uma movimentação pelo impeachment do Alexandre de Moraes, na outra semana chovem ordens de prisão. Todas as vezes que tem qualquer tipo de manifestação de influência como Silas Malafaia contra o Alexandre de Moraes, no outro dia, ordens de prisão, ordens de investigação. E, obviamente, não vai ser os Estados Unidos proibindo o Alexandre de Moraes de comprar shampoo anti-caspa que vão fazer o Alexandre de Moraes parar de trabalhar. Muito pelo contrário, nós todos já sabemos, e agora confirmado por um ministro do STF, é que o Alexandre de Moraes tem essa tendência de dobrar a aposta. Então, nesse sentido, eu gostaria muito de agradecer o Trump por essa palhaçada. Afinal de contas, agora nós vamos ter não o Xandão, mas o Xandão furioso. E nós temos também mais obrigação do presidente Lula de procurar parcerias estratégicas para, aos poucos, nos livrarmos da dependência dos Estados Unidos. Afinal de contas, mais uma vez, o governo dos Estados Unidos demonstram que parceria com os Estados Unidos é uma coisa muito frágil. Os Estados Unidos podem brincar de sancionar o ministro do STF brasileiro. E a diplomacia brasileira pode ter que revidar até com rompimento diplomático com os Estados Unidos. Então, aos poucos, aquilo que sonhamos por muito tempo, que é o Brasil se libertar dos Estados Unidos, vem acontecendo. E quem está fazendo isso acontecer é o próprio presidente dos Estados Unidos. Então, muito obrigado, Donald Trump. Muito obrigado, Eduardo Bolsonaro, que acaba de cometer, de fato, mais um crime, agora de traição contra a pátria. E que tudo isso seja julgado. E que o Eduardo Bolsonaro agora pague, obviamente, os seus crimes.